O rumor de um colapso sempre soou distante até assobiar pelas suas próprias janelas. Quando a caneta de Donald Trump rabiscou a Ordem de Abril, o mundo que ele pretendia disciplinar já estava se afastando. Em transmissões ao vivo, era possível ver ministros europeus piscando como boxeadores atordoados, canadenses baixando persianas ao longo da Ponte Embaixador, soldados mexicanos soldando barricadas rudimentares em San Isidro enquanto jornalistas comemoravam em mandarim com imagens de drones no alto. Uma semana depois, os portais globais do PayPal congelaram como peças de museu, e um dia depois, a primeira tubulação de gás rompida transformou o horizonte crepuscular de Chicago em uma fileira bruxuleante de velas funerárias. Sarah Collins sentia cada tremor na ala pediátrica do que antes era o Detroit Mercy Hospital. Ela tinha 27 anos, era enfermeira com formação em traumatologia e carregava um estetoscópio em um bolso e o inalador de seu filho Milo, de 4 anos, no outro. Antes que a hiperinflação devorasse cada dígito nos monitores da farmácia, ela confiava no ritmo constante das entregas de suprimentos dos caminhões da CVS, tanques de oxigênio, injetores de epinefrina, os medicamentos anticonvulsivantes de que Milo precisava desde o nascimento. Agora, o logotipo da CVS era apenas mais uma folha de vinil rasgada balançando ao vento sobre uma doca de carga vazia. Quando seu turno terminou, Sarah recolheu meia dúzia de pacotes de baterias Tesla Powerwall descartados, conectou-os aos geradores defeituosos da ala e sussurrou uma prece inútil para que as promessas distantes de Elon Musk em transmissões ao vivo, "Estamos levando superchargers para todos os grandes hospitais", não fossem apenas fumaça de relações públicas girando em uma banda de frequência que estava morrendo. No centro da cidade, a vida já havia se transformado em algo mais enxuto e cruel. Cadillacs Escalades, antes alugados por executivos que se deslocavam para o trabalho, agora estavam parados em comboios de senhores da guerra, com as janelas traseiras revestidas com aço blindado cortado de telhados de escritórios destruídos. Sedãs BMW, construídos para precisão germânica, chacoalhavam por avenidas esburacadas como táxis ambulâncias, arrastando suportes de soro por tetos solares estilhaçados. Crianças de rua com moletons Nike falsificados trocavam baterias às pressas sob a placa enferrujada da Louis Vuitton que pendia sobre a Avenida Woodward como um lustre quebrado. Os zeros eletrônicos nas prateleiras de uísque evaporavam mais rápido do que a própria bebida. Uma garrafa de meio litro de Jack Daniels rendia 2 dias de compras, mas as compras haviam se tornado um mito. Uma história que os pais contavam para acalmar crianças famintas ao anoitecer. Todas as noites, Sarah se refugiava no apartamento estreito que antes dividia com Milo e seu marido, Devin, que fora convocado para um destacamento da Guarda Nacional em algum lugar perto das ferrovias em chamas de Ohio. As luzes do apartamento piscavam com a corrente elétrica pirata, conectada a postes de luz abandonados. Ela navegava pelos canais criptografados do bairro, procurando pela mercadoria que agora significava vida ou morte, cartuchos de albuterol. Cada mensagem parecia um bilhete de resgate. Troco uma fórmula de caixa por 2 frascos de insulina. Preciso de antiepiléticos, troco conversor solar. Mas, com o passar das semanas, até mesmo os vagões de suprimentos contrabandeados pararam de chegar. As flotilhas do novo eixo haviam costurado uma bainha de aço ao redor do continente, sufocando todos os portos de Boston a Long Beach. Numa madrugada chuvosa, um Tesla Semi, com a tinta queimada e os logotipos apagados, chegou roncando à área de carga da Mercy. Seu único motorista, um garoto magro com protetores auriculares John Deere como fones de ouvido, enfiou um cartão de dados na mão manchada de luva de Sarah. Manifesto: 6 paletes de vacinas da cadeia de frio vencidas, 2 caixas de soro fisiológico, e milagre, 20 caixas de propelente para ventilador, incluindo albuterol. Em negrito, alguém havia rabiscado: comboio de voluntários da última milha, manifesto Delta de Fênix. O garoto abriu um sorriso nervoso. Dirija com cuidado, senhora. As milícias da fronteira atiram primeiro hoje em dia. Então ele se foi, os pneus cantando para o oeste, em direção à rampa destruída da I-94. Sarah fez o inventário da remessa dentro do corredor escuro da farmácia. As vacinas eram inúteis, o líquido de arrefecimento havia descongelado há muito tempo, mas os inaladores eram de ouro. E, no entanto, 20 caixas significavam talvez 3 semanas para as crianças ofegantes da cidade.
Ela imaginou o peito de Milo arfando por falta de ar e sabia que esperar pelo próximo caminhão milagroso era um desejo de morte. Se as crianças de Detroit quisessem respirar até junho, o remédio teria que ser transportado por pessoas que se importassem mais do que os políticos. Naquela noite, ela se viu no que costumava ser uma concessionária de Cadillacs, agora a sede clandestina da 8 Mile Mechanics, uma tribo eclética de ex-motoristas de aplicativos de transporte, motoristas de longa distância sindicalizados e corredores de rua que haviam desmontado carros elétricos até a estrutura de cobre e os reconstruído em híbridos mutantes, painéis de teto com revestimento solar, conjuntos de baterias de BMW recuperados, painéis laterais revestidos com sucata de Kevlar. Retirada de viaturas policiais abandonadas. Eles falavam por siglas, SOC, curvas de torque, sangramento térmico, e falavam rápido, porque as equipes de toque de recolher rondavam à noite atrás de escudos de policarbonato. Sarah colocou o estojo do inalador sobre uma mesa de planta baixa manchada de óleo. Tenho 20 caixas, disse ela, com a voz mais firme do que se sentia. É o suficiente para 100 crianças por 3 semanas. Preciso delas em Cleveland, Indianápolis, Louisville e aqui antes da próxima onda de calor. Ela empurrou uma ficha de ração estampada com uma folha de bordo sobre a mesa, um gesto simbólico, considerando que a fronteira do Canadá era hermeticamente fechada. O que eu não tenho, continuou, é uma estrada. Estradas são história, murmurou Jacques Porter, um engenheiro atarracado com tatuagens de abóboras no pescoço. Pontes são minadas. O rio Ohio está sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não dá para fugir de satélites. Sarah apontou para o mapa. Satélites não enxergam o subsolo. Esgotos pluviais, leitos de canais secos e túneis de serviço ainda existem. Nós os unimos em uma única tubulação e nos movemos mais rápido do que os sensores conseguem prever. Oleoduto. Jacques repetiu a palavra com a língua como se fosse uísque. Como você chama essa operação? Corredor para os vivos, disse ela, surpreendendo-se com a convicção que ecoava em seu peito. Mas ele não sobreviverá sem rodas. Um silêncio se instalou no bunker dos mecânicos. Então, um sorriso tênue surgiu no rosto de Jacques. Tem um par de escalades adaptados com cubos silenciosos e reforços solares. O problema é a bateria. As baterias acabam depois de 200 cliques. Troquem os pacotes a cada 100, respondeu Sarah. Estações de cache em data centers abandonados do PayPal, eles ainda têm painéis solares de emergência. 2 horas no máximo para cada parada. Nós nos movemos ao anoitecer, nos abrigamos ao amanhecer, nunca iluminamos o céu. Discussões irromperam, logística, postos de guarda, gangues de petroleiros, o boato de que esquadrões de reconhecimento russos haviam pousado perto de Eri com aerobarcos híbridos. Mas, por volta da meia-noite, o esquema surgiu, um 8 em looping que contornava bloqueios oficiais por meio de grades de drenagem e cortes ferroviários, reabastecendo em megapacks de Tesla recuperados, guardados por pastores e ex-professores solidários. Cada esconderijo era marcado com um código grosseiro de tinta spray, a mão aberta de uma criança. Em 24 horas, os mecânicos soldaram cestos de teto, reforçaram compartimentos de bateria e pintaram com spray cinza fosco todas as superfícies refletoras. Sarah localizou um estoque de capas de chuva Nike com vedação contra umidade e bolsas Louis Vuitton, absurdamente luxuosas, mas costuradas com fios à prova de balas. Eles as encheram com gaze, antivirais e agulhas cirúrgicas. Quando Jacques entregou a Sarah uma garrafa de Jack Daniels surrada para os nervos, ela balançou a cabeça e aguardou no console mesmo assim. O fogo tinha sua utilidade. Numa quinta-feira enluarada, o comboio partiu, 2 Cadillacs fantasmas deslizando ao lado de um BMW 9 destruído, reaproveitado como bloqueador de comunicações, além de uma moto com um piloto de tiro na traseira, cujo piloto usava uma viseira Oculus hackeada, transmitindo imagens térmicas dos telhados à frente. Sarah ia no banco do carona no escalade da frente, o estetoscópio enrolado como uma serpente prateada sobre o peito, o inalador de Milo pressionado contra a palma da mão. As luzes do perímetro da cidade tremiam em agonia atrás dela. Ela sussurrou para ninguém: "Se segura, garoto. A mamãe está trazendo o ar."
O primeiro trecho cortou sob os restos cobertos de mato da I-75, o pavimento se curvou como placas tectônicas, e então mergulhou em um canal esquecido que corria paralelo ao rio Maumee. Sombras de galhos de árvores tremulavam em seus para-brisas. Em algum lugar acima, drones zumbiam como trovões distantes. Nos limites de Toledo, uma loja abandonada da CVS os recebeu com letras neon meio vivas, VA, piscando na escuridão úmida. Lá dentro, saqueadores haviam esvaziado a maioria das prateleiras, embora um robô de segurança solitário ainda patrulhasse, cuspindo antigos slogans corporativos. O comboio passou como um fantasma, os motores sussurravam silenciosamente, e Sarah sentiu a onda surreal da nostalgia do consumidor, placas de corredor anunciando shampoo e protetor solar enquanto a própria República descascava como laminado barato. Perto da meia-noite, eles chegaram ao primeiro ponto de cache, um bunker de redundância do PayPal escavado em um penhasco de calcário. Os racks solares ainda se inclinavam em direção a um luar fraco, despejando amperes lentos em megapacks da Tesla. A equipe de Jax executou a troca de baterias com a precisão de uma equipe de pit stop. Sarah recalibrou as caixas de refrigerante e selou 3 vezes as caixas dos inaladores. Os batedores avançados não relataram nenhuma assinatura de calor em um raio de 5 km. No entanto, assim que retornaram a bordo, o rosto de Milo brilhou no teclado de pulso rachado de Sarah. Deve haver encontrado uma maneira de contatá-la por um retransmissor de telefone via satélite militar. Apenas uma linha foi transmitida antes que o sinal se fragmentasse. Espere, corredor sul inseguro, não confie em nenhuma luz ao sul de Mansfield, amo vocês dois. Ela engoliu a onda de medo e digitou o código de resposta rápida, em missão. Até breve. Se a mensagem deixou a terra, ela jamais saberia. Ao amanhecer, o comboio adentrou as entranhas rurais de Ohio, onde os milharais haviam se transformado em mares de silvas e as casas de fazenda ostentavam bandeiras improvisadas, branca para neutralidade, vermelha para socorro, preta para ficar longe. Sarah olhou para os celeiros decadentes e se perguntou quantas outras mães ouviam seus filhos ofegando enquanto rádios de campanha estalavam com relatos de trens blindados avançando para o leste sob bandeiras russas. Em algum lugar do outro lado do Atlântico, diplomatas negociavam linhas de cerco desenhadas em guardanapos manchados de café expresso. Ali, a sobrevivência dependia de um mapa manchado de graxa e de meia dúzia de mecânicos que acreditavam na promessa de uma mulher. No meio da manhã, o BMW bloqueador detectou um pico de conversas criptografadas, bloqueios de frequência atribuídos a empreiteiros privados da PMC, supostamente responsáveis pela guarda dos gasodutos da Columbia Gas. O comboio desviou por uma estrada secundária abandonada e pitoresca, com raízes de carvalho rasgando o asfalto como dedos artríticos. O canto dos pássaros enchia a cabine, chocantemente comum. Então, pelo retrovisor lateral, Sarah observou a moto traseira acelerar de lado, seu condutor cortando um arco molotov no colo de um veículo blindado no topo da colina. Chamas irromperam, a torre do veículo blindado tossiu de frustração, a eletrônica cega. Com o pulso acelerado, Sarah girou para frente enquanto a poeira envolvia o comboio, os motores surgindo no silêncio de uma trilha de serviço florestal. Quando a poeira baixou, o veículo espacial ficou paralisado na estrada, a escotilha aberta, os mercenários espalhados inconscientes. Um deles segurava um emblema em relevo, uma águia prateada sob uma coroa corporativa. Segurança privada, sem bandeira, sem lealdade. Sarah não sentiu triunfo algum, apenas a dor oca da aceleração. A cada quilômetro que ultrapassavam, a guerra atrás deles se multiplicava como cabeças de hidra. Ela pensou em Milo dormindo sob as cortinas blackout fornecidas pela cidade, um monitor de ar piscando em amarelo, seu pequeno peito subindo em incrementos frágeis, comprados pelo tempo emprestado. Cruzaram a fronteira de Indiana sob um cavalete enferrujado ao entardecer, deslizando por um túnel de kudzu onde insetos cantavam canções de ninar eletrônicas. Os níveis de bateria estavam críticos, mas à frente havia uma concessionária Tesla meio destruída, que supostamente abrigava um pregador que estocava células de energia com zelo missionário. Se o alcançassem, Louisville estaria a uma curta distância, e de lá Sarah poderia voar para o norte com novos inaladores antes que o estoque minguado de Milo chegasse ao fundo do poço. Se falhassem, o corredor se tornaria mais um boato perdido, um sussurro corajoso engolido pelo apagão continental.
Enquanto as estrelas brilhavam no céu cor de fumaça, Sarah agarrou o volante, sentiu o tremor de um mundo reescrevendo suas regras sob seus pneus e seguiu em frente. O túnel de Kudzu lançou o comboio para uma estrada de acesso que parecia a língua rachada de alguma fera ancestral, e por 10 segundos, prendendo a respiração, Sarah acreditou que eles poderiam simplesmente planar os últimos 3 quilômetros até o refúgio do pregador. Então, o céu tremeluziu, o breve pulso amarelo azedo de um laser de campo de batalha voando baixo. Em algum lugar acima, um operador de drone sinalizou a anomalia de 3 Cadillacs silenciosos deslizando lentamente por um corredor que satélites marcavam como intransitável. Um segundo clarão costurou o asfalto 15 metros à frente, entalhando uma pontuação derretida na noite. Motores elétricos gritaram. O BMW bloqueador detonou sua carga de falsificação de banda como palha e o mundo se desfez para os lados. Jacques desviou o Escalade da frente em torno de um outdoor tombado cujo vinil descascado ainda prometia "Experimente o futuro", Cadillac Lyric. Sarah esmagou o ombro contra a porta quando o SUV bateu em um toco de hidrante, lançando faíscas. Atrás deles, o segundo Escalade girou, pneus com cerdas de ferro mastigando o cascalho, enquanto o carro de comunicação acelerava em uma corrida de sacrifício, abrindo o cone de mira do drone. Dentro do peito, Sarah podia ouvir a respiração fina e rápida de Milo, metade memória, metade presságio. Ela se forçou a respirar mais devagar, a pensar com mais clareza. Encontraram o pregador na estrutura do showroom da Tesla, exatamente onde os boatos diziam que ele estaria, ajoelhado diante de um gabinete de supercharger, as palmas das mãos pressionadas contra o plástico como se fosse um altar. Uma luz fanática dançava em seus olhos, partes iguais de brilho de lítio e fé pura e teimosa. Fileiras de carcaças de Model Y formavam bancos, com os capuzes erguidos como bocas suplicantes. Ele se levantou quando os Cadillacs chegaram, o casaco esvoaçando para revelar uma gola clerical costurada a partir de um cachecol Louis Vuitton rasgado. "Bem-vindos ao livro de carga", entoou ele, então viu os para-choques marcados por balas e mudou de tom. Confissão depois. Baterias primeiro. Enquanto os mecânicos trocavam os pacotes vazios por blocos de Powerval empilhados 3 vezes, Sarah correu para o escritório dos fundos do pastor, agora um recanto de triagem iluminado por lanternas de garrafas de uísque. 4 pacientes jaziam em catres improvisados, uma gestante arranhando a barriga em busca de morfina, um veterinário geriátrico cantarolando um hino desafinado, 2 adolescentes rurais enfaixados até as sobrancelhas após uma explosão em um silo de grãos. Eles precisavam de mais do que albuterol, mas naquela noite albuterol era o que ela tinha. Ela ignorou a queimação nos próprios músculos e dosou inaladores, verificou os pulsos e esparadrapou gaze. No alto, drones de artilharia ainda rondavam. O pregador acionou uma tela sensível ao toque escondida sob o púlpito. Em um monitor de aço corrugado, apareceu um mosaico hexadecimal do centro-oeste, iluminado por círculos vermelhos pulsantes. Um grupo pirata se autodenomina Força de Restauração da Liberdade, mercenários contratados por quem ainda consegue pagar em criptomoedas. Ele tocou em uma mancha carmesim que deslizava para o sul, vinda de Indianápolis. Eles arrombaram cofres antigos do PayPal, saqueando contas de mortos. Querem seus remédios. PayPal de novo, pensou Sarah, amargamente. Nem cadáveres conseguiam fechar suas carteiras. Você consegue se conectar via Starlink? Ela perguntou. Precisa de varreduras meteorológicas, tráfego de drones, qualquer coisa. Ele estendeu as mãos, impotente. Os pássaros do Elon estão sendo bloqueados pelas redes aéreas russas sobre Chicago. Estamos voando às cegas. Vá de qualquer jeito, ela quase disse, mas o zumbido dos motores sinalizou que a troca estava concluída. Lá fora, Jacques mandou as equipes recarregarem as caixas, colocando-as sob lonas tingidas da mesma cor parda da imundície da rodovia interestadual. Sarah segurou a mão áspera do pregador, deixou 3 latas de inalador para trás e correu para o carro. O vapor sibilava dos compartimentos do supercharger como incenso enquanto o comboio voltava para o purgatório. Eles pegaram o desvio sul em torno de Louisville porque as pontes do centro estavam minadas e os morros do condado de Oldham haviam se tornado território de guerrilha.
Era madrugada quando se esgueiraram para a sombra de uma pedreira de calcário, com os motores desligados e a aproximação final a pé. O horizonte de Louisville, um eletrocardiograma irregular de torres mal iluminadas, cintilava sobre o rio Ohio como uma miragem. Eles atravessariam a cidade por baixo de um túnel de carga esquecido, cujas plantas Jacques roubara da biblioteca de servidores do Congresso meses antes da paralisação. Mas primeiro, os guardas. 2 deles, homens magros como um raio, com macacões de serviço BMW remendados, estavam encostados em um posto de controle improvisado. Seus fuzis eram modelos M4 antigos, mas a grade de minas terrestres ao redor deles era dolorosamente moderna. Sarah deu um passo à frente, o estetoscópio brilhando como um distintivo. "Remédios pediátricos", disse ela, com a voz grave e grave. "Troque por diesel, placas solares, qualquer coisa que faça as rodas girarem." O guarda menor cuspiu. "Nós não lidamos com orações." Ela tirou o cantil de Jack Daniels, abriu a tampa e deixou o aroma de carvalho se espalhar no ar úmido. Mesmo a 5 passos de distância, ela conseguia ver as pupilas do homem se contraírem. Troca era linguagem, uísque era gramática. Antes que ele pudesse responder, o baque de um pistão ecoou na borda da pedreira e um sinalizador branco surgiu em arco acima, iluminando tudo com um brilho cirúrgico. Não eram drones desta vez, eram batedores de morteiros. Os eventos aceleraram para o caos. O guarda-maior atirou descontroladamente contra o penhasco, minas chiaram vivas, e Sarah mergulhou, sentindo o cascalho rasgar sua pele através de sua calça jeans. Os mecânicos de Jacques abriram fogo de supressão com armas de bobina de fabricação caseira. Uma mina explodiu em um geyser de terra e osso. Estilhaços zumbiam perto de seu ouvido. Por um instante, Sarah observou o corpo quase sem cabeça do pequeno guarda desabar, o frasco ainda agarrado aos dedos instantaneamente frouxo. Jack Daniels se esvaiu na poeira como uma absolvição desperdiçada. O sinalizador se apagou. O silêncio retornou, arruinado e ecoante. Jacques a ajudou a se levantar. "Vamos agora ou nunca nos movemos." Arrastaram a guarita para o lado, desarmaram as minas restantes com tesouras de arame frenéticas e afunilaram os Cadillacs para a garganta escancarada do túnel de carga. O concreto os engoliu na escuridão úmida, a água pingava das estalactites como um metrônomo contando as últimas medidas do velho mundo. No banco do passageiro, Sarah se deixou cair, a adrenalina se esvaindo, sussurrando uma cadência de ainda viva, ainda viva. Ela quase conseguia sentir o gosto da névoa do inalador de Milo na língua, um frescor fantasmagórico e salvador. A cidade subterrânea de Louisville dava a impressão de estar invadindo o esqueleto de outra pessoa. Subsolos se conectavam a catacumbas de caldeiras, que por sua vez se conectavam a bueiros grandes o suficiente para ecoar sermões inteiros. Eles seguiam setas desbotadas de tinta spray, um guia esquecido da rede de moradores de rua, até uma rampa de manutenção que subia em direção ao hospital universitário. A luz do sol penetrava, uma lâmina vertical. Eles emergiam em meio a ambulâncias destruídas e maçãs tombadas. Os médicos os cumprimentaram com olhares vazios. Metade da ala pediátrica havia se mudado para plataformas de estacionamento onde elevadores de carros também serviam como suportes para soro. Quando Sarah abriu a primeira caixa, um som se elevou, um coro dilacerado de alívio, tristeza e descrença. Ela se moveu de um berço para outro, apertando inaladores em punhos minúsculos, ouvindo os pulmões roucos gaguejarem e depois se acalmarem. O chiado limpo do remédio cortava o ar pesado do hospital como o canto de um pássaro retornando a uma floresta bombardeada. Enquanto ela trabalhava, Jacques organizava a recarga. O conjunto de helióstatos do hospital ainda monitorava o sol graças a um firmware antigo da Tesla que ignorava certificados governamentais corrompidos. Painéis brilhavam e baterias se esgotavam. No entanto, rumores se infiltravam. Batedores da Força de Restauração da Liberdade haviam seguido o ataque de morteiro, varrendo desvio em Ford Raptors blindados equipados com miras infravermelhas. Unidades policiais BMW desertando para qualquer pagamento que prometesse poder. O tempo, como sempre, era o inimigo. Ao anoitecer, descarregaram os últimos suprimentos de Louisville. A equipe do hospital presenteou-os com 2 caixas de antibióticos em troca,
além de um único e fino drive de dados, telemetria sobre os focos de cólera emergentes ao longo do Mississippi. Saint Louis está se afogando em disenteria, alertou um médico. Guardem esses arquivos em algum lugar seguro. Se alguma autoridade central ressurgir, esses dados valerão ouro. Autoridade central, pensou Sarah, observando a cúpula fragmentada do Capitólio em uma TV sem som no corredor, que reproduzia imagens de arquivo da posse de Donald Trump, multidões aplaudindo, chapéus vermelhos balançando como células sanguíneas em um rio furioso. Ele ainda discursava na ala oeste, barricada, prometendo vitória tarifária enquanto a nação se reduzia a um sussurro. Seu rosto parecia mais velho agora, flácido sob a maquiagem digital, mas sua voz retumbava com a mesma certeza de sempre. Ela desligou o aparelho. Eles partiram sob a cobertura de nuvens de tempestade. Próximo alvo, Indianápolis, um amplo looping para o norte para atingir os pontos de segurança restantes antes de retornar para casa. A conversa via Bluetooth estava frenética esta noite. Alguém alegou que Elon Musk havia lançado dirigíveis de emergência repletos de micro-redes solares de um local secreto em Baja Califórnia. Outra pessoa disse que Musk havia sido preso depois que a Tesla Xangai desertou para Pequim. A verdade nunca sobreviveu além de um único condado ultimamente. Sarah arquivou isso sob ruído de fundo. No escalade traseiro do comboio, um novo passageiro ia no banco do carona, o irmão Thomas, o pregador de Tesla, convocado por suas próprias convicções para ministrar ao longo da rota. Ele segurava uma Bíblia King James surrada, cujas margens estavam cobertas de diagramas solares. Raramente falava, mas quando atravessavam trechos de escuridão absoluta, ele cantava, hinos suaves que ecoavam dentro da cabine do SUV até parecerem um hálito quente sobre a pele fria. As terras agrícolas de Indiana se desdobravam sob os clarões da tempestade. Sirenes ao longe, ou talvez lobos. Placas de rodovias haviam sido reaproveitadas como propaganda, use o chapéu ou morra de fome, pichadas em fontes alt-right. Abaixo, alguma alma corajosa rabiscaram contra-slogan com o logotipo da Nike, apenas corra. Sarah sentiu gosto de ferro na boca e percebeu que havia mordido o lábio ao pensar em Milo. Ela o deixará com a enfermeira Ortega em Detroit, com o gerador zumbindo, um único Tesla Powerwall entre ele e a noite sufocante. 48 horas, Ortega avisara. Talvez 60 se racionassem. Sarah verificou o cronômetro. 31 horas se passaram. Ela precisava estar muito mais perto de casa do que estava. O plano do corredor previa Cleveland como próximo destino, mas a interferência dos satélites forçou um novo cálculo. Eles cortariam diagonalmente para Nordeste, contornando parques estaduais onde a cobertura de árvores escondia assinaturas térmicas, e então pulariam os cachês de carregamento para Napoleão, Ohio, onde um conjunto de servidores PayPal desativados supostamente ainda pulsava com energia de reserva. De lá, Detroit, uma última corrida. Eles chegaram à metade do caminho para Muncie antes que a chuva começasse, gotas grossas e arenosas, infundidas com cinzas industriais, varridas para o leste por anomalias de correntes de jato. A visibilidade zerou. Jacques diminuiu o ritmo, mas a aquaplanagem fez o Cadillac traseiro derrapar de lado, batendo em um caminhão desgovernado. O metal guinchou, caixas de antibióticos explodiram pelo asfalto como dados. A cabeça de Sarah bateu no painel, estrelas brilharam atrás de seus olhos, então a escuridão se fechou por uma contagem de 5. Ela acordou com o irmão Thomas cantando sobre ela, a Bíblia pressionada contra a testa como uma pedra fria. Lá fora, Jacques e 2 mecânicos resgataram o que restava enquanto quadricópteros zumbiam acima, seus holofotes deslizando pelo asfalto encharcado. Não os nossos, Sarah percebeu, os mercenários da Liberty. Eles finalmente haviam triangular a assinatura do canhão de bobina do tiroteio na pedreira. Com o escalade traseiro danificado, o comboio havia encolhido para 2 veículos, faltando uma troca de bateria para Napoleão. Tirem tudo que não for essencial, ordenou Sarah, com a voz rouca. Remédios, fontes de energia, armas. Carregamos o carro da frente e o bloqueador. Dirigimos até as rodas apodrecerem. Jacques assentiu e começou a trabalhar. Eles abandonaram assentos, painéis de portas e até os tapetes.
As bolsas Louis Vuitton foram as últimas, resistentes, mas pesadas. O irmão Thomas hesitou, depois arrancou os remendos da LV do casaco e jogou o resto na fogueira à beira da estrada. Luxo não tinha lugar no corredor naquela noite. A chuva diminuiu antes do amanhecer, deixando o mundo com cheiro de circuitos molhados. Eles seguiram para o norte, alimentando quilowatts, silenciando cada sinal eletrônico. Sarah mantinha um olho no cronômetro de Milo, 37h38. Sua pele vibrava com cafeína e medo. 1 hora depois de Napoleão, o bloqueador morreu com um gemido suave, as baterias estavam descarregadas. Momentos depois, um drone fixou o foco, iluminando-os como se fossem artistas de palco. Uma saraivada de dardos de tungstênio mastigou a estrada. Jacques desviou, raspando em um guardrail, o pneu estourou. O Impulsus derrapou em uma plantação de soja, com os talos batendo no para-brisa em um frenesi verde. Sarah segurou o inalador de Milo entre os dentes e gritou, "Espere!" Eles pararam completamente 18 fileiras depois. Os rotores dos drones cortavam acima, enquanto o holofote rastreava em busca de confirmação da morte. Jacques abriu o capô, arrancou uma bobina de cobre e a prendeu nos terminais da bateria. O carro morreu completamente, sem nenhuma assinatura térmica. No silêncio repentino, a água da chuva pingava de um lado para o outro como aplausos contidos. O holofote varreu mais uma vez, permaneceu e então seguiu em frente. Minutos depois, o drone rumou para o oeste, entediado ou convocado para outro lugar. Sarah expirou. Jacques reconectou a bobina e restaurou a energia mínima. Alcance estimado, 48 km. Napoleão estava a 48 km. Eles mancaram para uma estrada rural enquanto a primeira mancha de grafite do amanhecer delineava o horizonte. Casas de fazenda passavam como fantasmas. Finalmente, a unidade do PayPal, um monólito de vidro espelhado meio estilhaçado, com o logotipo queimado em grafite ilegível. No entanto, lá dentro, LEDs de emergência ainda pulsavam fracamente. Células de hidrogênio de reserva, intocadas porque ninguém se lembrava de como hackear as antigas fechaduras de 2 fatores. Jacques se lembrava. Em poucos minutos, as prateleiras zumbiam, as telas do Cadillac brilhavam e o inversor alimentava elétrons como um rio sedento. Sarah ficou parada no átrio em meio ao suave zumbido azul e se permitiu 60 segundos de silêncio. Mandou uma mensagem para o enfermeiro Ortega, previsão, 10 horas. Mantenham-no respirando. Não houve resposta, mas a bandeira da mensagem ficou verde, entregue. A esperança, aquela coisa estúpida e teimosa, voltou a cintilar. Com as baterias carregadas, eles configuraram o sistema de navegação, agora desconectado dos satélites, mas a inercial local ainda funcionava. Detroit, 320 km. Eles dirigiriam sem parar, reabastecendo apenas se uma unidade de armazenamento milagrosa aparecesse à beira da estrada. Uma única falha de ignição, um bloqueio, e Milo contaria seus últimos suspiros sozinho. Sarah subiu no escalade, colocou a garrafa de Jack Daniels, agora vazia de uísque e cheia de etanol esterilizante, ao lado e apertou o cinto. O irmão Thomas colocou páginas da Bíblia no visor, versículos sobre carruagens de fogo e rodas dentro de rodas. Jacques acionou o silencioso. O Cadillac avançou, faróis apagados, uma prece metálica sussurrada no asfalto. A estrada de Pontiac Lake se desenrolava diante deles como uma canção de ninar meio esquecida, uma faixa de concreto rachado margeada por esqueletos de bétula que brilhavam em um azul acinzentado antes do amanhecer. A umidade exalava a fumaça do capô ainda quente, serpenteando pelo para-brisa até parecer que o próprio Escalade estava suspirando. Sarah mantinha seu pulso desgastado inclinado sob a luz do painel, observando as estatísticas de oxigênio de Milo se atualizarem em incrementos hesitantes. 76% de saturação, diminuindo como uma torneira pingando. 43 horas de vida útil do gerador, a última parede de energia sugando amperagem em ritmo hospitalar. Ela imaginou a mãozinha do filho alcançando o bocal do inalador, enfermeiras sussurrando "Você está bem, querida", enquanto a enfermaria murmurava com monitores morrendo. Cada número na tela parecia um polegar pressionado em sua traqueia.
Jacques dirigia com uma espécie de quietude sagrada, o volante mal se mexendo sob dedos calejados. De vez em quando, ele murmurava porcentagens de torque, temperaturas da bateria, mas soava mais como uma oração do que engenharia. O irmão Thomas cantarolava no banco de trás, desmontando e remontando uma pistola de ação simples no escuro e citando Isaías sobre espadas transformadas em arados, uma ironia tão forte que Sarah quase conseguia sentir o gosto metálico dela. Quando cruzaram o condado de Monroe, o céu era um hematoma cor de bolsa e o ar cheirava a podridão de lago. Passaram por uma oficina BMW abandonada, cuja fachada havia sido transformada em um quadro de avisos para refugiados, setas pintadas com spray apontando para o norte, para zonas de segurança míticas, e para o sul, para mercados de troca de boatos. Alguém havia marcado um enorme logotipo da Nike em toda a janela do segundo andar. Abaixo dele, em rosa fluorescente, estava rabiscado "Corra mais rápido que o medo". Sarah sussurrou as palavras enquanto eles passavam, sua voz fina demais para ser ouvida em meio ao zumbido dos motores. O último supercarregador viável ficava no estacionamento de um shopping perto de Arbor, uma instalação da Tesla que antes abastecia SUVs de luxo para jogos de futebol americano nos fins de semana. Agora, o shopping era um templo vazio para o comércio desaparecido. Anúncios de Jack Daniels descolavam das paredes ao lado de banners mofados da Louis Vuitton e quiosques do PayPal destruídos. Painéis solares ainda alimentavam um único gabinete em funcionamento, guardado por uma equipe de desistentes da faculdade usando protetores de hóquei descombinados e capacetes de motociclista BMW adaptados. O capitão deles se chamava Zedes, um garoto magricela carregando um Louisville Slugger conectado a um bastão elétrico. Zedes queria trocar kWh por medicamentos antivirais. Sarah os teria dado, ela queria salvar a todos. Mas as caixas de suprimentos estavam quase vazias, os bancos traseiros do Cadillac empilhados até o teto apenas com o que as crianças de Detroit precisavam para continuar respirando. Ela ofereceu o drive de dados em vez disso, a telemetria da cólera valeria mais do que antibióticos a longo prazo. Zed semicerrou os olhos, avaliando. Conhecimento tinha um peso diferente hoje em dia. Ele aceitou, brandindo o bastão e um grande arco instruindo sua equipe a conectar 50 kWh sem drama. Enquanto esperavam, Sarah perambulou pelo silêncio espectral da praça de alimentação. Palmeiras de plástico curvadas sob a poeira, uma faixa de sinalização da CVS, letras vermelhas sobre fundo branco, pendia em um ângulo precário, como um maxilar deslocado no meio de uma fala. Atrás das grades da veneziana, havia corredores ainda etiquetados com xaropes para tosse e vitaminas pré-natais, mas reduzidos a ossos de metal. Ela fechou os olhos, atenta ao som fantasmagórico dos scanners de preço. Nada, apenas o chiado distante dos cabos de carregamento alimentando pulmões desesperados com lítio. De volta ao Cadillac, ela encontrou o irmão Thomas batizando o para-choque dianteiro com uma cruz de líquido de arrefecimento reciclado, murmurando que até milagres precisavam de manutenção. Jack sinalizou 97% de carga, pronto para a corrida final. Eles partiram, os motores sussurrando, enquanto a Aurora se desenrolava pela autoestrada como linho fresco embebido em tinta laranja-sangue. Do lado de fora de Ypsilanti, um comboio surgiu no retrovisor, 3 UVs pretos foscos com a águia da Força de Restauração da Liberdade estampada em estêncil, avançando a 120 km por hora, com as torres brilhando. O pulso de Sarah disparou. Se eles pousarem um rastreador, estamos acabados, disse ela. Jacques pisou fundo no acelerador, o Escalade avançou com fúria silenciosa, o torque elétrico descascando lascas de asfalto. O irmão Thomas subiu pelo teto solar, protegendo-se contra o cisalhamento do vento, a pistola apoiada sobre a linha do teto. Os primeiros tiros vieram como arcos traçantes verdes, destruindo os refletores da pista. Sarah agarrou a cópia do inalador de Milo, seu talismã, então enfiou os dedos sob o assento e arrancou o cantil de Jack Daniels cheio de etanol. Ela abriu a tampa, jogou o líquido em um pano, e o irmão Thomas, compreendendo instantaneamente, abaixou um isqueiro preso à sua bolsa de Bíblia. A chama floresceu em um azul neon. Ela jogou o pano pela janela, o vento levou a tocha para o para-brisa do UV da frente. Um segundo depois, o UV girou para o lado, cego, colidindo com seu parceiro em uma cacofonia de placas de blindagem e eixos rangendo.
O terceiro veículo freou bruscamente, a torre girou, mas Jacques disparou o Cadillac por uma rampa de saída para um corredor industrial de armazéns e depósitos de embarque. Eles passaram por uma cerca flexível, os motores zumbindo sobre cacos de vidro. Jacques cortou completamente a energia depois de 2 quarteirões, eles deslizaram atrás de uma pilha de contêineres enferrujados. O silêncio os sufocou como veludo pesado. Os motores ao longe pararam em marcha lenta e depois se apagaram. A LRF, sem vontade de vasculhar um labirinto de fábricas mortas, voltou para a via expressa. O pulso de Sarah se estabilizou gradualmente. O irmão Thomas voltou pelo teto solar, com os olhos brilhando. Abençoados os perspicazes, disse ele, sentando-se com um grunhido. Jacques sorriu sem humor, queimamos um quarto de carga fazendo aquela manobra. Chega, respondeu Sarah. Faltam 210 quilômetros. Podemos ir até a metade do caminho se seguirmos os antigos trilhos. Eles navegaram para o norte por trilhas enferrujadas, cercadas por arbustos. Ocasionalmente, esbarravam em dormentes empenados, cada impacto sacudindo caixas. A luz do sol do meio da manhã perfurava a folhagem, pintando o interior do Cadillac com mosaicos de folhas cintilantes. O irmão Thomas cochilava, a pistola no colo, os lábios se movendo em silêncio. Os nós dos dedos de Jacques embranqueceram no volante, o cansaço finalmente transparecia em sua calma manchada de graxa. Nos arredores de De Arbor, encontraram o muro dos piquetes, milhares de trabalhadores desempregados da indústria automobilística protestando contra tarifas exacerbadas, agora uma comunidade armada que se estendia pela Avenida Michigan. Usavam armaduras de retalhos estampadas com logotipos sindicais de décadas atrás. Trabucos improvisados montavam guarda, atirando discos de freio inservíveis em qualquer veículo que ousasse se aproximar. Sarah saiu do Cadillac sozinha, com as mãos levantadas. Ela se deparou com uma parede de homens e mulheres cujas vidas haviam sido forjadas dentro do Ford Rouge, trabalhadores que viam em seu Cadillac um ícone da traição corporativa. 100 crianças estão sufocando no Detroit Mercy, disse ela, com a voz rouca. Tem o remédio que elas precisam. Deixem-nos passar. Um capataz corpulento, com uniforme azul manchado do sindicato, deu um passo à frente, erguendo um pé de cabra. As tarifas destruíram nossas aposentadorias. Por que seus filhos deveriam respirar se os nossos passam fome? A garganta de Sarah tremeu. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou o inalador reserva de Milo. Colocou-o no asfalto entre eles. Meu filho precisa disso. Mas troco um com você a cada 1,5 metros de estrada que você limpar. Temos 8,7 metros restantes. Um murmúrio percorreu a multidão. Nenhuma mãe trocava o hálito do filho levianamente, a autenticidade era palpável. O capataz assentiu uma vez. Os manifestantes afastaram as barricadas. Sarah voltou apressada, instruindo Jacques a se aproximar enquanto ela caminhava, distribuindo inaladores para as famílias que se alinhavam no caminho, cada troca com uma punhalada em suas costelas. 10 inaladores a menos, eles passaram pelo último trabuco. Dentro do carro, o irmão Thomas olhou para Sarah com um respeito renovado e solene. Nenhuma mulher tem maior amor, sussurrou. Ela não respondeu. Seus cálculos correram frenéticos. 17 inaladores sacrificados, ainda o suficiente para Detroit se a distribuição fosse precisa. Se. Uma hora depois, o horizonte se materializou, a coroa recortada de Detroit erguendo-se sob o brilho do calor, muitas torres escuras, outras cintilando onde painéis solares não autorizados captavam o sol da tarde. Colunas de fumaça pairavam sobre a orla, onde milícias supostamente apoiadas pela Rússia policiavam os portos. Apesar da ruína, a cidade parecia quase terna para Sarah, como um pai espancado esperando na porta de casa por um filho pródigo. Eles se aproximaram de Mercy por ruas secundárias repletas de lojas Nike fechadas e clínicas CVS semi-destruídas. Crianças da vizinhança disparavam pelos buracos, brandindo armas e entoando slogans. Quando o Escalade chegou ao campus do hospital, o som da exaustão do gerador se misturava às flores de hortênsia que brotavam pelas rachaduras da calçada, uma fragrância surreal de diesel e primavera. A enfermeira Ortega correu para fora, com os olhos marejados. O Milo está aguentando firme,
mas por pouco. O limite de codes para cada hora. Eles carregaram as caixas para dentro de carrinhos de maca, com enfermeiras fervilhando como formigas vestidas de branco. Jax coordenou o descarregamento enquanto Sarah correu para a pediatria. Ela encontrou Milo enrolado em um ninho de cobertores sob um cachecol Louis Vuitton desbotado, a tentativa de conforto de Ortega. Seu rosto tinha um tom perturbador de cinza lavanda. Ele abriu as pálpebras, as pupilas dilatadas e brilhantes. Mamãe, ele ofegou. A única palavra soou como se tivesse viajado por 2 continentes. Sarah abriu um novo inalador, posicionou a máscara e apertou. Uma nuvem suave sibilou, branca como o perdão. Milo inalou, tossiu, inalou novamente. A cor voltou às bochechas pequenas demais para abrigar tanta coragem. Sarah contou as batidas. 1 elefante, 2 elefantes. O peito dele se elevou mais suave, mais profundo. Ela se deixou cair ao lado dele, a testa apoiada em seu ombro minúsculo enquanto soluços silenciosos a atormentavam. Lá fora, o caos se instalou, a fama do corredor se espalhava pelos corredores, pais chorando, seguranças se esforçando para conter novas multidões. O irmão Thomas estava no saguão recitando hinos sobre caixas enquanto voluntários formavam filas de baldes para a UTI. Jax desabou sobre um carrinho de suprimentos, com os olhos fechados, o rosto manchado de graxa voltado para as luzes fluorescentes como se fossem estrelas de verão. Mas a vitória teve um sabor breve. O Dr. Abramovites, chefe da enfermaria, encurralou Sarah 1 hora depois. Seus remédios podem economizar talvez 4 semanas. E depois? Ele lhe entregou um impresso, um censo de emergência de crianças dependentes de ventiladores em toda a área dos 3 condados. Os números se espalharam como um pesadelo. Sarah encarou, a espinha já formigando com a terrível resposta que receberá desde o ataque de Arbor. O corredor não era uma viagem única. Precisava se tornar uma corrente sanguínea percorrendo um continente determinado a coagular. Linhas de suprimentos, esconderijos, motoristas, uma artéria subterrânea que fornecia ar para onde as tarifas o haviam sugado. Ela caminhou até a baia da ambulância, onde o Cadillac estava parado, com os painéis amassados, o para-brisa rachado, mas o silencioso ainda firme. Jack se encostou, o cigarro apagado entre os lábios. Ele arqueou uma sobrancelha. Imaginei que você ia querer desmanchá-lo para pegar as peças. Ainda não, respondeu Sarah. Ela examinou o horizonte, rastros de fumaça, reflexos solares, partículas de drones rodopiando. Os Estados Unidos estavam se canibalizando, mas as artérias poderiam ser reconstruídas. As crianças em Toledo precisam de fenobarbital. Cincinnati está sem soro intravenoso. Já conhecemos a estrada, Jax. Podemos mapear mais. Podemos treinar equipes. Jax exalou, uma fumaça imaginária se formando em espirais. Você sabe que a LRF vai dobrar as recompensas? O pessoal do Trump pode nos acusar de especulação de guerra e nos chamar de contrabandistas. Sarah deu de ombros, cansaço e aço entrelaçados. Podem nos chamar do que quiserem. Meu filho me chamou de mamãe hoje. É o único título que preciso. O irmão Thomas deu um passo à frente, tocando a marca de bala no paralama. Amém, disse ele. O corredor dos vivos se torna o corredor dos sobreviventes. Quem sabe um dia o corredor dos prosperantes. Sarah deu um sorriso cansado. Primeiro reabastecemos. Depois partimos. Ao longe, um caminhão de som anunciava a propaganda presidencial, tarifas em vigor, América em primeiro lugar, vitória iminente. Mas, sob o toldo da doca de carga, uma dúzia de voluntários içava caixas, marcando destinos com símbolos de mãos abertas pintados com spray, o ícone nascido em uma concessionária Cadillac em uma noite de resolução impossível. Motores aceleravam. Mapas se desdobravam. Outro comboio se preparava para cortar a escuridão. O indicador de bateria do Escalade original apitou. Sarah sentou-se ao volante novamente, o coração palpitando como um pássaro exausto, mas de alguma forma no ar. Ela olhou para a estrada além do portão, desgastada, cheia de armadilhas, faminta. Então, seguiu em frente, faróis apagados, abraçando o amanhecer.
As semanas cinzentas que se seguiram foram como se alguém tivesse levantado a cidade, sacudido tudo que era macio e colocado a casca irregular de volta em um prato giratório. Sarah mal dormia. Quando conseguia, os sonhos com Milo respirando livremente se dissolviam em cortes repentinos de tubulações de combustível cuspindo fogo, trabucos da União arremessando rotores de freio, a águia da Força de Restauração da Liberdade mergulhando em um amanhecer de metal. No entanto, todas as manhãs, ela vestia um uniforme hospitalar manchado de graxa e mancava até a concessionária Cadillac reformada, agora rebatizada de Catedral do Despacho, onde telas de mapas zumbiam. Rádios chiavam e voluntários com jaquetas Nike recuperadas formavam filas para tarefas. O corredor havia se transformado de uma corrida desesperada em uma rede de artérias. O que começou como 2 escalades surrados e um bloqueador de BMW improvisado agora eram 13 veículos, 6 Cadillacs silenciosos, 3 caminhões cibernéticos Tesla reprogramados para funcionar com paletes Powerval intercambiáveis, um par de motos BMW de ex-policiais com alforjes de película solar e, porque a ironia ainda amava os corajosos, um Ford F-150 vintage pintado de vermelho revolucionário com uma lona Louis Vuitton estendida sobre a caçamba para proteger as caixas de soro da ótica. 2 drones. Alguém pintou com spray uma mão branca aberta em cada capô e chamou o emblema de linha da vida. Crianças o desenhavam nas calçadas, uma saudação secreta. Adultos o esculpiam em quiosques do PayPal cujas telas sensíveis agora serviam como quadros de avisos da cidade. Mas a notoriedade gerou predadores. Os briefings noturnos do presidente Trump, transmitidos de um Rose Garden barricado sob holofotes brilhantes o suficiente para abafar o brilho do teleprompter, rotularam a Lifeline de um cartel ilegal de sonegação tarifária e prometeram consequências patrióticas imediatas. A Liberty Restoration Force, ávida por recompensas maiores, renomeou-se Operação Patriot Net e lançou drones de caça baseados em Tesla, adquiridos de servidores do mercado negro. Elon Musk, supostamente preso em um complexo tecnológico de Pequim em um dia e mentor de uma constelação Starlink desonesta no dia seguinte, tornou-se um fantasma dentro do código. Em algumas noites, Sarah jurava que podia senti-lo observando através das redes celestes, girando os satélites em 12 graus apenas para manter um corredor na sombra por tempo suficiente para que seus comboios passassem. O andar pediátrico do Detroit Mercy se estabilizou, um milagre nada pequeno, mas a proliferação de cólera ao longo do Mississippi se transformou em peste em larga escala. O Dr. Abramovich entregou às pressas uma sacola com culturas de fezes e gritou acima do barulho do gerador: "Se Saint Louis cair, Cincinnati murchará em seguida, e todo este interior estrangulado por tarifas se tornará medieval." Assim, a equipe de mapeamento traçou a rota mais longa até então, Detroit a Saint Louis e volta, 1.500 quilômetros sinuosos através de ramais ferroviários, leitos de canais secos e um centro de baterias no meio do caminho, escondido em uma fábrica de distribuição abandonada de Jack Daniels nos arredores de Vincennes, Indiana. Barris de uísque, antes destinados a bares esportivos, jaziam rachados como ovos enormes, mas o teto solar ainda pulsava em quilowatts-hora suficientes para trocar 15 veículos 2 vezes. Na noite anterior à partida, Sarah ficou em pé sob o brilho de vapor de mercúrio da catedral, traçando as novas linhas do corredor com um dedo trêmulo. Jack se inclinou sobre seu ombro, a voz rouca e seca. "Você completou 8 missões em 32 dias. A matemática diz que você vai ficar sem você antes de ficar sem lenços umedecidos de benzalcônia." Ela quase riu. Em outra linha do tempo, eu estaria caçando ofertas de Black Friday na CVS agora mesmo. Nesse período, o presidente tuita spoilers de reality shows em vez de ultimatos sobre a guerra comercial. Ele enfiou a mão numa caixa de munição e tirou meio pin de Jack Daniel genuíno, racionado apenas para o médico-chefe. "Nada de jogar isso nos vez. Beba, durma 3 horas e depois volte a ser o motor." Partiram ao crepúsculo civil sob uma garoa fina como fumaça de solda. 10 veículos desta vez, 4 Cadillacs carregados com sais de reidratação, 2 caminhões Tesla refrigerados para gelo de vacina, 3 motos BMW como batedores e o irmão Thomas no banco do carona no velho Escalade, com a Bíblia presa com fita adesiva no painel onde antes ficava um airbag. Milo, pequeno,
mas mais feroz, insistiu em entregar à mãe um desenho de bolso antes que ela subisse a bordo, picapes de palito com símbolos Lifeline saltando sobre minas de desenho animado. Passe por cima dos pontos ruins, disse ele gravemente. Ela beijou o topo de seus cabelos e prometeu. Eles deslizaram pela espinha dorsal de Ohio, pneus mastigando o alcatrão congelado. Perto de Lima, o comboio contornou uma fazenda de servidores do PayPal em desuso. O vento soprava forte através de torres de refrigeração destruídas, milhões de contas congeladas ainda funcionando dentro de silos de aço. A Patriotnet havia instalado uma brigada de clonagem de criptomoedas lá, mas os bloqueadores de Sarah perfuraram sua rede RID por tempo suficiente para que o comboio passasse despercebido. Ao anoitecer, eles deslizaram sob a sinalização decrépita da rodovia. Tarifas de Trump significam empregos para a América. Alguém havia pichado abaixo, e túmulos para os restantes. O irmão Thomas baixou a cabeça. Ao cruzar para Indiana, o céu se abriu, uma nevasca com efeito de lago avançava para o sul como um lençol jogado. Visibilidade zero. Jacques apagou as luzes externas, o lidar os guiou por valas de fibra ótica abandonadas, cujos carretéis de cabo ainda irradiavam calor residual, confundindo os zumbidos térmicos. A neve abafou o ronco do motor, o mundo se tornou uma película de filme em preto e branco onde apenas os géis do painel brilhavam em neon fraco. A 800 metros da fábrica de uísque de Vincennes, eles encontraram o novo truque da Patriotnet, robôs sentinelas da Tesla sequestrados remotamente, reaproveitados de lojas de departamentos. 8 deles, preto fosco, sem logotipos, patins de 4 rodas girando com a graça sinistra de uma bailarina, cada um armado com pods de pistola de bobina recuperados do estoque de segurança do Walmart. O radar frontal de Sarah gritou. Ela gritou manobra de caixa, pelos comunicadores. Cadillacs formaram um quadrado, caminhões cibernéticos dentro. O irmão Thomas acionou os disjuntores do protótipo de canhão EMP que Jacques havia montado com bobinas de ignição de Cadillacs antigos e restos de papel alumínio. Ao sinal de Sarah, ele acionou o pulso 1. Uma onda azul silenciosa irrompeu. Os 3 primeiros robôs pararam, estalaram como carrinhos de brinquedo jogados em uma fornalha. O plástico fumegou, as armas de bobina soltaram faíscas. Mas os 5 restantes passaram ilesos pela onda eletromagnética, a Patriotnet os havia isolado. Abriram fogo, com flechas de tungstênio rasgando o capô de chumbo do Cadillac. Os alarmes de bateria soaram, o líquido de arrefecimento respingou como sangue de neon. Sarah acelerou, quase colidindo com um caminhão da Tesla. Uma flecha cortou seu espelho lateral, outra atravessou a Bíblia do irmão Thomas, parando em Exodus. Então Jacques chegou em alta velocidade numa moto BMW, metralhando com um marcador de paintball pendurado no ombro, carregado com sinalizadores de alta visibilidade e tinta de fumaça. Ele circulou os robôs, espirrando um violeta luminescente que obscurecia a mira. Os robôs zumbiam em confusão. O pulso EMP-2 disparou. Os demais congelaram no meio do giro, tombados como estátuas desarraigadas em uma revolução. O silêncio sob a nevasca retornou, quebrado apenas pela inspiração irregular de Sarah. Eles arrastaram carcaças para fora da estrada, puxaram a bateria danificada do Cadillac da frente com cabos de ligação e entraram mancando na fábrica da Jack Daniels. Lá dentro, o cheiro de carvalho carbonizado e creosoto de inverno se misturava como incenso proibido. Painéis solares ainda bombeavam gotas para empilhadeiras que Jacques converteu em carregadores móveis. Enquanto as baterias bebiam, voluntários arrancavam enrolamentos de cobre de destiladores quebrados para soldar novas blindagens EMP. Sarah esterilizou cortes de flechete em sua porta com sobras de uísque, irônico, mas antissético. Ao amanhecer, eles seguiram para o sul novamente, mas a comunicação de rádio da Patriotnet instalou novamente. Eles haviam rastreado a assinatura do pulso, triangulando a interceptação para Terra e Alt. Sarah fez os cálculos, engajar-se novamente em uma rodovia aberta e arriscar perdas totais, ou seguir para o oeste ao longo dos diques do rio Wabash, onde congestionamentos de gelo forçavam os comboios a uma velocidade lenta, mas caminhões-drone não conseguiam segui-los. Era o rio. Eles rastejaram a manhã toda, rodas elétricas triturando sobre lodo congelado, cadáveres de contêineres espalhados pela planície aluvial como leviatãs encalhados.
O irmão Thomas citou Noah com ironia. Sarah se concentrou no nível de oxigênio de Milo, tic-taqueando com segurança atrás de suas pálpebras. No meio da tarde, enxames de drones os cercavam de qualquer maneira. A Patriot Net tinha superioridade aérea. Então Sarah jogou sua última cartada. Ordenou que o Cadillac número 3, aquele com trilhos de chassi redundantes, abandonasse a carga e acelerasse direto para o dique como isca. A motorista voluntária Tasha, farmacêutica da CVS que perderá os pais devido à escassez de medicamentos tarifados, fez uma saudação e pisou no acelerador. O Cadillac rompeu pela névoa de neve, com um branco ofuscante, atraindo drones como mariposas. A 8 km de distância, um míssil perfurou sua bateria traseira. Uma bola de fogo de magnésio floresceu silenciosa no ar rarefeito do inverno. O sacrifício de Tasha abriu um buraco largo o suficiente para que os 9 veículos restantes passassem pela linha de árvores e desaparecessem. Chegaram a Saint Louis sob um crepúsculo vermelho quebrado. O arco Gateway brilhava como um osso da sorte esquelético contra nuvens de tempestade, as águas da enchente batendo em seus pés onde barracos de refugiados se agarravam a barras de metal. Campos de cólera cercavam os estádios do centro da cidade, geradores gemiam como gado ferido. Quando a Lifeline chegou, uma onda de médicos com olhares fundos os recebeu com o alívio atordoado de prisioneiros vislumbrando paraquedas. Sais de reidratação desapareceram em fileiras de bolsas intravenosas, a névoa da vacina sibilou sobre crianças pequenas que tremiam. Sarah costurava, limpava, orientava, passando pela triagem como uma mulher debaixo d'água, cada ação impulsionada por uma graça cinética emprestada. A notícia da chegada do comboio espalhou-se rio acima mais rápido que o rio. Em poucas horas, Kansas City transmitiu agradecimentos por rádio pirata, Memphis prometeu abrigos. Hashtags floresceram nos espelhos do Twitter desativados, hashtag Corredor for Life, hashtag Tarif Teardon. Mesmo dentro da Casa Branca, funcionários vazaram que Donald Trump havia quebrado um copo de cristal ao ouvir o pouso da Lifeline em Saint Louis. Ele ordenou que o Tesouro congelasse os ativos bancários de qualquer cidadão que auxiliasse na generosidade do contrabando. O PayPal, ressuscitado por decreto federal de emergência, enviou uma atualização forçada bloqueando transferências para códigos postais ao longo do corredor. Ativistas responderam divulgando código-fonte aberto, transformando sistemas de infoentretenimento desatualizados da BMW em retransmissores da Darknet. Em 24 horas, o corredor fervilhava com tráfego criptografado. Mas a viagem de volta se aproximava, mais de 800 quilômetros de manopla carregando nada além de nervos cicatriciais e um único emblema rachado no capô de um Cadillac em memória de Tasha. Informações da inteligência rodoviária alertaram que a Patriot Net havia se reposicionado em Fort Wayne, vedando os leitos ferroviários óbvios. Sarah convocou um conselho da meia-noite em uma boutique abandonada da Louis Vuitton em frente ao estádio Bush. Prateleiras que antes abrigavam bolsas de $2.000 agora continham caixas de nitrato de amônio e rolos de fita adesiva médica. O norte é suicídio, murmurou Jax em volta de um ferro de solda. O leste está minado. Vamos lá. Por causa de quê? Perguntou um voluntário. Sarah apontou para o mapa, a imensidão congelada do lago Erie brilhando como lâmina de vidro. Uma linha reta de Sandusky até a estrada de gelo de Windsor. O Canadá ainda está embargado, mas o corpo de enfermeiros lá em cima está estocando broncodilatadores. Nós os encontramos no centro do lago, trocamos a carga por células de combustível e seguimos para Detroit pelo norte. O irmão Thomas fez o sinal da cruz. Esse gelo não aguenta um caminhão da Tesla. Ele comporta Cadillacs silenciosos reduzidos ao peso de um esqueleto, respondeu Sarah. Se perdermos uma caminhonete, perderemos uma caminhonete. Se perdermos as crianças de Detroit, perderemos tudo. Ninguém discutiu. Eles reembalaram, apenas remédios, cobertores solares leves, tijolos de hidrogênio comprimido recuperados de híbridos BMW destruídos. Drones de vigilância Patriot Net invadiram as rodovias na madrugada seguinte, mas os comboios da Lifeline já cortavam o Nordeste, colados ao cascalho do condado, onde marcas de pneus desapareciam sob a neve fresca. 2 dias depois, eles chegaram às ruínas de Sandusky, faróis apagados, o vento do lago uivando como lobos.
A planície de gelo cintilava sob o quarto crescente da lua, rachada por falhas geológicas que gemiam a cada rajada. A respiração de Sarah subia como uma nuvem dentro da cabine. O aquecedor foi sacrificado em nome da conservação de energia. Jacques fixou pneus de neve cravejados nos pneus de tração, com centenas de parafusos fazendo barulho como castanholas. À meia-noite, eles avançaram lentamente para o Lago Erie, com 30 centímetros de gelo se flexionando sob cargas de 2 toneladas. A temperatura era de menos 14 graus Celsius. Os cálculos indicavam que eles tinham 3 horas antes que microfraturas se espalhassem. Na metade do caminho, caudas de cometa de condensação revelavam movimento de aproximação, 3 plataformas de neve canadenses ostentando painéis com a cruz vermelha, escoltadas por robustas motos de neve Bombardier pilotadas por médicos da Royal Ontario. Quando as plataformas frearam, o gelo se partiu em finas fendas, mas resistiu. A troca foi um balé. A Lifeline deslizou caixas de vacina, pendrives com dados sobre cólera, o emblema rachado do Cadillac para dar sorte. O Canadá entregou kits de nebulizadores paletizados, inaladores recém-impressos, 20 células de rede Tesla carregadas pela Niagara Hydro. Uma enfermeira canadense, com os olhos marejados por cima dos óculos de proteção fortificados com NF, colocou uma bala de xarope de bordo na palma da mão de Sarah. Para Milo, ela murmurou através das camadas de máscara. Sarah tentou agradecê-la, mas os pulmões se contraíram com um soluço repentino, as palavras ficaram presas. Eles se separaram rapidamente. Do lado americano, um grupo de drones Patriot Net rugia abaixo, buscando calor. O gelo se estilhaçava sob seu estrondo sônico. Jacques acelerou os Cadillacs, pneus cravejados arranhando o cristal. Um míssil de drone atingiu a retaguarda, a fissura disparando como um raio em direção ao veículo traseiro. O irmão Thomas, ancorando, disparou para o lado, cortando o caminho da fissura, ganhando segundos para os carros da frente. Seu Escalade mergulhou na água escura, as lanternas traseiras brilhando em um vermelho infernal enquanto afundavam. O rádio estalou um último fragmento de escritura antes do silêncio. Sarah mordeu os nós dos dedos até sangrar, sem parar. Os veículos restantes atingiram a costa ao amanhecer. Os subúrbios do leste de Detroit cintilavam com escaramuças em andamento, mas o comboio seguia por labirintos de becos mapeados por entregadores de bicicleta. A enfermeira Ortega guardava, Milo enrolado num cobertor Nike remendado, as bochechas mais rosadas do que 2 semanas antes. Ele acenava com orgulho o doce de bordo. Sarah lhe entregou um inalador novinho em folha, recém-saído de uma impressora canadense. O chiado da primeira tragada soou como um trovão em seu coração. A notícia da corrida pelo lago inflamou redes clandestinas. A Lifeline tornou-se não um corredor único, mas uma filosofia, uma recusa. Produtores de trigo do Kansas anunciaram que estavam limpando pistas congeladas para obter medicamentos lançados por drones. Resistentes do Vale do Silício violaram o novo firewall do PayPal, redirecionando fundos por meio de registros de Bitcoin órfãos, minerados em plataformas de jogos órfãos. Em Nova York, trabalhadores da indústria têxtil teciam fragmentos de Louis Vuitton à prova de balas em coletes pediátricos estampados com mãos brancas abertas. Até mesmo alguns engenheiros da BMW em fábricas capturadas vazaram esquemas para atualizações de sistemas de direção silenciosa para clima frio. Artérias humanas regeneraram-se na escuridão. Dentro da Catedral do Despacho, agora cercada por sacos de areia e torres de alface hidroponicas, Sarah pregou um mapa novo na parede, rotas em treliça que iam até as Carolinas e para o interior da região de fraturamento hidráulico das Dakotas. Jacques mexeu em um drone Patriot Net caído, reconectando sua orientação para seguir os transponders Lifeline. Milo sentou-se de pernas cruzadas no chão, desenhando novos comboios de bonecos palito, plataformas de neve, caminhões cibernéticos, helicópteros lançando kits de primeiros socorros com o logotipo da Nike. Ele cantarolou uma canção de ninar desafinada da qual mal se lembrava do velho mundo. Um discurso presidencial crepitava em um rádio amador portátil. Donald Trump trovejava sobre médicos traidores e justiça tarifária, prometendo postos de controle blindados em todas as rodovias interestaduais. As pessoas mal ouviam. Estavam ocupadas soldando, codificando, costurando, cultivando, dirigindo.
Tarifas poderiam isolar uma nação, não poderiam sufocar um pulso depois que ele aprendesse a se redirecionar. Naquela noite, Sarah subiu no capô amassado do Cadillac, contemplou o horizonte recém-pontilhado de turbinas eólicas ilegais girando como orações silenciosas. Sentiu um leve cheiro de Jack Daniels vindo de um posto de limpeza de ferimentos próximo, ouviu o riso das crianças ecoar entre as torres destruídas, e pela primeira vez desde a Ordem de Abril, permitiu-se acreditar que o país ainda poderia valer a pena lutar. Lá embaixo, os motores esquentavam em marcha lenta furtiva, prontos para partidas ao amanhecer rumo ao sul, leste, oeste, carregando o fôlego em pulmões de aço. Ela deslizou para o banco do motorista, com o desenho de Milo colado no painel, e fechou a porta para o frio. Lá fora, o emblema da mão aberta refletia o luar, uma forma pálida contra a escuridão infinita, mas inconfundível e em expansão.